Eu acho que no caso de Édipo Rei para Gerard, foi um bode expiatório bem sucedido. E no caso das vacantes não. Porque o efeito do bode expiatório de apaziguar uma comunidade a partir do banimento ou do sacrifício do bode não é garantido. E eu vou discordar de você, eu não consigo ver isso em Édipo Rei. Eu não sei se já influenciada pela leitura de Girard, eu não consegui participar disso que o autor parece querer persuadir, né, o espectador, de que de fato ele tem culpa e por isso ele deve ser expulso. Sim, eu posso. Assim, uma coisa que eu achei interessante, até que eu estava pensando na peça, é que, por exemplo, a visão como Deus se mostra. Assim, a gente está acostumado a essa visão cristã, que é o quê? Como é que a gente geralmente, como cristão, vai convencer o outro? Não, Jesus é aquele que morreu pelos nossos pecados. E assim também como os judeus. O que era Deus? Não, olha, Deus foi aquele que te tirou da terra do Egito. Deus foi aquele assim, Deus foi aquele que fez alguma coisa. Tipo assim, Deus deve ser amado porque ele é amável, porque ele é amor. Não é essa a visão que Dionísio se apresenta, né? Dionísio não chega como aquele... Dionísio não fez nada e nem disse que ia fazer nada. Dionísio disse que ele devia ser cultuado simplesmente porque ele é um Deus. Ora, caramba. De uma maneira muito ressentida, tá? E não somente ele era um Deus, como era um Deus novo. Né? Um Deus que tinha surgido tipo ontem. Um Deus tipo assim, ele é legitimamente primo do Penteu. Exato. Né? Então assim, a autoridade de Dionísio vinha simplesmente do fato de que ele era. Aí nós temos aquela discussão até que Sócrates já diz, né? Assim, por exemplo, Deus é um Deus, ele ama as coisas porque as coisas são amáveis, ou as coisas são amáveis porque Deus os ama. Se a gente parte do pressuposto que tipo, ele é um Deus, né? Assim, acho que não tinha esse conceito do Deus, ele não tinha um conceito do Deus mau, né? Tinha um Deus inferior, um Deus não olímpico, mas não tinha um Deus mau, aquele Deus que fazia coisas más. Então, como ele era um Deus, as coisas que ele desejava eram boas, né? Porque, afinal, ele é um Deus. Então, assim, eu não estou tendo a resposta. Eu também não tenho essa peça eu estou perplexo até agora. Não é só uma coisa que eu estou pensando. Tipo assim, o que é que Dionísio promovia, se partir do pressuposto que Dionísio é um Deus, o que promovia é bom, qual é a bondade Que ele trouxe. Assim, o que é que... Porque pelo menos em Édipo Rei, o Apolo, ele em nenhum momento é possível você questionar a justiça dele nesse Apolo Mas bacana que você falou do paralelo com o Deus cristão, porque como Paulo fala, né, no Areópago, o Deus cristão ele não precisa de nada, porque tudo já é dele, e dele se originaram todas as coisas. Então, o desejo pela adoração que Deus demonstra é simplesmente uma questão de verdade, não é uma exigência que parece gratuita no caso de Dionísio e parece também uma questão de troca, né? Você me dá isso, senão eu vou te destruir, uma coisa assim muito mesquinha, que você já não vê no Deus bíblico. Eu tenho até curiosidade de fazer uma enquete sobre Édipo Rei, mas eu prometo que vai ser rápido. Você acha que a trama ela se desenvolve cada vez mais para ele parecer mais culpado, independentemente se ele é inocente ou não? Você sentiu isso quando leu? Sim. Você sentiu isso? Acho que teve uma virada, teve um ponto central ali que realmente fechou a questão como fechou o foco no... Mas fechou para os personagens ou para você? Eu acho que... Porque, assim, quando eu li, realmente, eu me convenci, assim, dentro da narrativa, da culpa de Édipo. Não, mas assim... Eu devo ficar muito influenciada pelo jeito. Porque eu acho que sim. Você sentiu que Édipo era culpado quando você leu? Sim, a primeira vez? Você sentiu que Édipo era culpado? Eu não estou perguntando se você se convenceu empate, viu? intelectualmente. responsabilidade. Eu não estou dizendo se você se convenceu intelectualmente e se você fosse um jurado na hora, você ia votar sim ou não. O que você sentiu da forma que o narrador lhe conduziu. Porque o narrador conduz. Exatamente. É isso que eu quero saber.
tem uma brecha ali no momento que ficou aquela coisa sobre se seriam várias pessoas, ou se foi só uma pessoa que ficou meio que parece que uma lacuna ainda no final da história. Aquela brechazinha que eu tenho que dizer, essa brecha sim seria a brecha de Gerard para interpretar se não seria de Édipo mesmo. Eles disseram que eram várias pessoas né, que teriam atacado a carruagem real. Certo. E no caso da outra versão, no Édipo diz, não, eu ataquei um homem sozinho. Édipo dizia que tinha atacado só um homem. E aí a versão do cara era que tinha tido várias pessoas. Isso passou meio que batido, assim, eu não lembro de ter nenhuma averiguação sobre relação a isso. Foi um detalhezinho bem... Pois é, foi um detalhe. Esse detalhe aqui pode ser um detalhe. Mas isso Verdade foi real. em um espaço da peça, mas todo o resto, ele duvidando e as coisas se Mas às vezes é confirmando. só um negocinho que pode Mas o mudar que tudo. incomodou muito no Édipo Rei foi justamente o fato de que em momento nenhum ele sabia que aquele era o pai e que aquela com quem ele se casou era a mãe. É isso que me incomoda muito, porque Mas ele ele recebe uma punição como se ele tivesse feito tudo de modo deliberado, que, entende? Ele recebe a punição como se ele tivesse mesmo tomado o lugar do pai, que é absolutamente abominável. Mas na verdade não tá dividido não, foi dividido até espacialmente. 5 contra 2. Mas assim, ele fez as coisas, realmente ele não teve tipo, a culpabilidade, né? Ele não agiu nem com dolo nem com culpa. Não, com dolo, com culpa talvez, mas com dolo não. Agora eu só quero entender melhor um pouco esse paralelo. A dúvida aqui é a culpa, não é o dolo não tem. Édipo Ele matou alguém de modo... E ele matou alguém, realmente. Ele admitiu que matou Mas se alguém. matar alguém... No caso do paralelo Édipo e Penteu, no caso, o paralelo? Não, o paralelo que eu fiz é as duas peças. Né, Que é o mecanismo do bode, que a peça, a tendência como ela é narrada, você sente claramente. A narrada qual? Primeiro eu tô falando de Édipo. Ela é narrada como colocando Édipo como a parte má da história e Creonte e Tiresias como pessoas boas. Por quê? Porque é mostrado um monte de defeitos de Édipo. Não é mostrado defeitos e falhas de Creonte e nem de Tiresias. Ele é mostrado como arrogante o tempo todo. Sendo que pra mim, no diálogo dele com Tiresias, os dois foram igualmente arrogantes, xingando. Na verdade, eu acho que o Tiresias estava. Não, eu acho que o Édipo ele meio que estava atacando, dizendo que ele veio só por causa de dinheiro, alguma coisa parecida. E o Tiresias ele estava se defendendo, na verdade. Eu não sei se o paralelo E tá ele- tanto assim, porque tem algumas coisas assim que mudam, porque são dois autores diferentes em tempos diferentes. Assim. Não, mas Inclusive, não, a gente não tá falando nesse sentido, a gente tá falando. Eu É tô. porque Gerard analisa As duas obras, e as duas pega principais obras que ele duas analisa. peças, Então, pode o explicar. problema, acho que então, o Gerard fez isso, eu acho meio... Não, mas o que a gente tá querendo entender é o seguinte, é que. Mas eu tô colocando ele polos opostos, não tô falando que eles se assemelham, entendeu? Não é que é semelha, é porque talvez eu acho que não haja possível comparação. Não é possível, claro que é possível. São duas tragédias Exato. da mesma sociedade, de um espaço de menos de 100 anos de uma para outra. É o que eu tô querendo dizer assim, por exemplo, o Sófocles Claro que ele tem é a possível. característica de mostrar mais o determinismo. Sófocles. É um traço da escrita dele. O Goro é uma coisa assim, só de clamar assim, ah meu Deus do céu, a gente não pode ir contra os deuses, nós não podemos ir contra os deuses. 2, essa coisa do Édipo, lembrar, Antígona já tinha sido escrita, Antígona foi escrita antes. Creonte lá é que é o cara e é o arrogante, é não sei o que, não sei o que. E lá ele inverte a situação. Apesar da história ser momentos antes, mas ela está sendo contada depois. Então acho que isso é um efeito estilístico literário que tem que ser levado em conta a questão da própria Não, tudo cronologia bem, da obra. mas a gente não tá Então- dizendo que é igual ou muito similar. Não, mas você está Porque você toda tá co- partindo de alguns elementos característicos da obra para analisar algumas coisas. Eu estou dizendo assim, olha, vamos ver por outras perspectivas. Creonte já tinha se mostrado como um cara mau, arrogante, tudo que não presta. Aí agora ele está sendo mostrado como outro cara. Mas assim, Assim, se em outros momentos ele foi posto como um cara mal, eu tô analisando essas duas obras, só, elas valem por si só. Não, eu tô discordando se essa obra vale por si só. Eu não gosto dessa Eu acho que sim, cara. Acho que a metodologia em si, assim, só de Eu acho que a sim. obra por si só, assim, totalmente isolada, acho que acaba falhando alguma coisa para se for analisar, pelo menos eu acho. Enfim, é uma comparação possível, assim. É. Ela vai ter essas limitações, mas dentro da peça Édipo Rei, existe, mesmo que você não concorde, que você sinta que Édipo é inocente,
o próprio narrador ele acaba lhe conduzindo a achar que ele é culpado, porque ele é cheio... É isso que eu estou dizendo, basicamente. Estou dizendo se ele é culpado, basicamente. Porque eu disse que, desde o início eu deixei em suspense se ele matou ou não matou. Pronto, e aí você coloca assim... Sim, e o próprio Apolo, ele é um ponto central na história, porque é a maldição dele que o pessoal começa a ficar com raiva como um todo, a população, as pragas. E é muito interessante que dentro, né, da história que o Apolo aparece, vai se diferenciando o polo culpado e o polo das pessoas virtuosas que disseram o que ia acontecer e o que aconteceu, e o que tinha acontecido, digamos assim. E em As Bacantes, que isso tem tudo a ver com Dionísio, é que existe a indiferenciação. Você não sabe mais quem é homem ou mulher, quem é homem ou Deus, entendeu? É o meu animal. A comparação que eu estou fazendo é quase que uma não comparação, porque eu estou dizendo que é tão diferente que um segue um princípio oposto ao outro. Porque é justamente que Nietzsche fala que é o oposto. O apolíneo é o oposto dionisíaco, entendeu? Ou seja, então para mim tão oposto A que eles população estão falando. contraste. Então, não, eu não estou dizendo que eles estão falando a mesma coisa. Então, entenda. Eu estou colocando eles como muito... É por contraste, não é por aproximação, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando que eles como se fossem irmãos. É quase como se eles não fossem nem parentes, Pode nada. ser antagônico, mas se complementar. Isso, eu disse que era complementar, eu repeti, eu acho complementar que 4 não é, vezes. São totalmente diferentes. Isso é isso que eu estou dizendo. São princípios opostos que leva a narrativa. É isso que eu estou dizendo. Mas em Édipo Rei existe um princípiozinho de diferenciação no fato de que não é bem estabelecida a culpa dele. Não, sim, perfeitamente não. Mas isso. E, no entanto, todos concordam Exatamente. que ele deva ser punido Exatamente. para que Porque- a cidade volte a... Porque é isso que é o fenômeno do bode expiatório. Na realidade, isso não é tão importante se ele fez ou não. No negócio de Édipo, e é uma coisa que até Girard fala, que é você trazer a paz social. Então, em As Bacantes, o elemento da indiferenciação é maximizado e a questão da inocência também. Da inocência também, exatamente. Então é por isso, eu estou quase comparando Mas nas com não bacantes comparando. não é feito nenhuma solução do problema, na verdade é a causa do problema o sacrifício. Né? O sacrifício das bacantes causa o problema social, porque não estava tendo problema social nenhum. Estava tendo problema social, não estava com uma descrição da desgraça. Porque Édipo é árbitro da desgraça, ninguém nascia, estava a mulher abortando todo mundo, não plantava, nada nascia. É isso que eu estou dizendo, Existe é um justamente problema, o oposto. né? E aí, vamos dizer, pelo menos o banimento de Édipo seria a solução desse problema. Agora no Dionísio concordo. O sacrifício não é justamente a a causa solução. O do problema. sacrifício É o enfoque que muda. é o ápice do problema. Em Édipo Rei, o foco é o assassinato fundador, que é o sacrifício que funciona. E em As Bacantes, que justamente num clima de caos social muito grande, é mostrado como se o rito não, pelo menos essa é a impressão que eu tive, que o rito não traz aquilo que ele promete, entendeu? O Deus chega, cria o problema, depois ele próprio resolve, mas você não se sente pacificado. Até o próprio João Nilson falou, eu estou embasado até agora, ele não se sentiu pacificado com a história. Ele não sentiu que as coisas estavam do jeito que eles eram para estar. Aquilo ali foi, na verdade foi só um impacto, ele ficou pasmo com isso, eu também. É mais ou menos isso que eu estou dizendo. E é isso que o princípio dionisíaco faz, né? Ele é uma degeneração, uma dispersão, etc. Agora existe uma unidade ainda assim, apesar de eles estarem todos distantes, é o negócio da profecia autorrealizável. Com certeza, Ambos. perfeito. Ambos têm isso. O PT ele faz uma profecia autorrealizável, esse negócio não vai dar certo. E ele vai e não deu certo. Ele foi lá e olha, eu vou fazer esse sacrifício aqui, mas vai dar merda. Deu merda, deu merda. Eu acho que isso é um lado da profecia autorrealizável do PT em relação ao sacrifício lá das bacantes. Ele não fez uma própria profecia, né? Mas ele ouviu a profecia, tentou ir contra a profecia e seguiu a profecia. Sim, é. Né? E aí, em Poeteu, ele tentou, rapaz, esse culto aqui não vai dar certo. E realmente vai dar tudo de ruim para nossa terra. E deu mesmo. Então, tem uma unidade ainda, de uma certa forma, no pensamento grego, né? Ou seja, esse lado determinista um pouco, né? da história. Você não pode ir contra, né? O destino. A questão do destino parece muito forte em todos. Isso aí, mais forte em um e o outro, mas
E é por isso Sem que ter essa profecia autorrealizável. Né? e é por isso que eu trouxe essa questão da justiça, né? Porque a família de Ed como um todo é uma família horrível, assim. Os filhos dele, o pai dele, ele é uma pessoa problemática. Já a família de Penteu Apesar parece... dele ter saído, mas tem que lembrar Não, que ele agora acabou sim. saindo meio que Pois é. glorificado. Dentro da desgraça todinha, ele foi glorificado como herói. Não, certo, tudo bem. Mas já a família de Penteu, você não percebe uma maldade assim como a família de Ed. A família de Penteu parece uma pessoa Tá bem tudo boa. certo, tá tudo bem. Chegou e deu nisso pra acabar com tudo. Você lutou, mas e daí? E daí, você nem daqui é. Aí Penteu disse, isso vai dar errado, aí dito feito. Você já aceitou. Isso. E a gente não sabe se foi Dionísio que, sei lá, pelos poderes dele, que influenciou Penteu, ou se Penteu realmente deu a louca, ele realmente... Não, é Dionísio, porque da louca é característico que é Dionísio agindo. Ah, sim, pois é. Dionísio converte as pessoas enlouquecendo. Assim. Então quando ele começa aquela conversa ali, né, que ele, você quer ver não, ele vai seduzindo o Penteu. Isso é característico, né? Naquele momento que ele começa a fazer isso é porque ele já está sendo convertido, né? E o marco da conversão da Dionísio é a loucura. Aí você começa a ficar doido. Assim. Aí, pronto. Entendi. Eu no início acho que eu estava sem entender direito que estava querendo fazer analogia. Eu entendi realmente a analogia, um sacrifício que presta e outro que não presta, mas eu acho que existe uma unidade ainda. Eu não gosto de ver totalmente a separação. Não, exatamente. A unidade que é essa coisa da profecia autorrealizável. Eu acho que essa coisa é uma... E o Dionísio e o Apolíneo são polos da mesma moeda, digamos assim. Que os dois estão contidos na personalidade do mundo, assim. Eles não estão fora. São pessoas diferentes. Enfim, se alguém quiser dizer mais alguma coisa, eu não tenho mais nada a dizer. Tem um filósofo holandês chamado Herman Doiven que ele tentou estabelecer os motivos de várias épocas, né, do pensamento ocidental, e para ele o motivo grego é o dualismo entre matéria e forma. Dentro da matéria está contido esse fatalismo que o Douglas está mencionando, que é a simples observação da vida como a morte como um fato inescapável, a destruição como um fato inescapável, um ciclo da vida, que é uma visão hoje que está ressurgindo de um modo bem das religiões ou nas cosmovisões neopaganas, Da forma bem né? doce, digamos assim. E, de outro lado, o motivo forma, que é um motivo mais propriamente dos filósofos que tentaram entender tudo isso e dar um formato sistematizado à coisa, que é já o trabalho humano sobre essa matéria caótica. O que eu acho super interessante e que eu percebo também nisso é que a própria tragédia, ela já é uma tentativa de entender o motivo matéria, entende? Quando você toma toda essa questão do fatalismo e dessa destruição que é inevitável e você dá um tratamento estético para isso e de alguma forma você insere isso numa narrativa que tem um começo, meio e fim, você já está trabalhando, você já está dando um formato a isso, entende? Você já está tentando compreender isso e de alguma forma tentar, não digo controlar, mas pelo menos dar algum sentido a isso. E quando o Douglas falou na última reunião sobre essa questão dos grupos, né? O grupo do pessoal do teatro e o grupo dos filósofos, eu achei super interessante, porque para os filósofos a filosofia seria algo que dava um formato muito melhor, né? Uma resposta muito melhor a esse caos da matéria do que a Passando um tragédia. tempo em casa baixando, é isso que você vai ter. Eu acho que o mais comentário que poderia ter também em relação a Dionísio ainda das Bacantes é contextualizar ele historicamente, né? Está no último período da Guerra do Peloponeso, no último ano. O ano 404 acaba a guerra, a peça de 405. Então é o momento em que a guerra está no seu momento mesmo mais derradeiro já, Atenas assim, colapsando. E fica em aberto, em chave, né? Assim, duas opções poderiam ser escolhidas, assim, a saber o que é que Eurípides queria dizer com isso, porque com essa peça ela tem um traço cômico, é interessante que a gente vai entrar na comédia e a gente já pode perceber a forte influência da comédia que já começa a surgir nesse período, né? Nesse período também
final das peças de Eurípides. Então, a comédia ela tem um problema que é sempre a sátira, né? Você não sabe se ele está atacando, está defendendo, sempre às vezes fica uma coisa dúbia, né? Ele está criticando para melhorar, criticando para piorar, o que é que ele está querendo. Ou tá então, só tirando onda. tá tirando onda para. Então fica em aberto, eu acho, a peça, isso que me perturba mais, porque tem Dionísio é uma clara referência aos cultos órfãos, né? Ou seja, que eram religiões de mistério, que estavam se introduzindo em Atenas, na região da época do século V, né, que é um fruto da democracia, ou seja, as elites aristocráticas vão começar a se usar da população para conseguir dominar a antiga aristocracia, e um dos elementos vai ser a religião. E aí o orfismo começa a se formar como uma religião do povo, né? Antes a religião seria uma religião aristocrata, ligada ao sangue, cada aristocrata tinha um laço até com a divindade, e Platão mesmo na árvore genealógica dele terminava em Poseidon. Então, quer dizer, eles tinham um laço, né? Ou seja, os deuses representavam também as classes, né? E agora você tem um deus sem classe, um deus do povo, né? Então, Dionísio está representando essa forma de religião, que é por isso que é interpretado como uma esculhambação, como uma coisa popular, um negócio de loucura, entende? Então não tem Carnaval. não tem um traço aristocrático que tinha na antiga religião. E aí fica aberto, porque o orfismo começou, essa democracia, e a democracia foi que levou a Guerra do Peloponeso, né? Foi ela que empurrou as pessoas. Então, quer dizer, será que Eurípides está criticando? Será que Eurípides está dizendo assim, olha, essa religião aqui, a gente foi aceitar essas religiões aí, né, doida e tal, e aí a gente está nas colapsos que a gente está vivendo agora, porque a religião causou o colapso, né? Então, inclusive, né, Dionísio, né, chega, tá tudo bem, a sociedade está bem, Penteu está bem, o corpo está toda tranquila. Chega Dionísio e diz, você tem que me cultuar, senão vai dar tudo errado. Aí o bicho diz, vai dar tudo errado mesmo, me deu tudo errado. Quer dizer, será que Eurípides quer dizer assim, ei, essas cultos órficos aí, essas religiões novas que surgiram agora, levaram toda a nossa sociedade para o buraco que está agora. Será que ele estava fazendo autocrítica? Porque Eurípides fez parte da corte democrática de Péricles. Então, será que ele não estaria, né, fazendo uma certa autocrítica, vendo assim, ei, essas novas religiões realmente era para a gente ter continuado como estava antes mesmo? Ou o contrário, pode ser aberto ao contrário completo, dizer que é para si o colapso que ele estava vendo na sociedade, ele estava vendo a sociedade toda em colapso, e ele queria ressignificar essa sociedade ateniense que deveria realmente se desmoronar, e o culto a Dionísio representaria esse novo momento de liberdade e libertação do povo ateniense diante da antiga aristocracia. Então fica aberto. Isso aqui é mais maligno do Dionísio, né? Eu acho que fica aberto essa questão. Eurípides está, né, favorecendo essas novas religiões, acabou com nós, ou seja, ele está tomando uma posição extremamente conservadora no fim de vida, ou ele está tomando uma atitude mais revolucionária ainda, né, segundo sua história, né, até mesmo que ele foi sempre parte mais do lado democrata, inclusive vai ser exilado por isso, né, por ter ligação com Péricles e tudo mais. Então ele vai querer ser mais revolucionário ainda, é aquele colapso tudo, e Dionísio representa, né, toda essa aniquilação completa para a destruição, para a construção nova, ou ele quer, né, falar mal, então fica grande interrogação no ar. Até porque até a obra é póstuma, não tem nada depois, então fica, ele terminou no incógnito, então é o que me perturba ainda mais na obra, quando você analisa nesse panorama histórico. Assim. Como é que um princípio como Dionísio, que é um princípio fragmentador, ele ia construir alguma coisa? Tem que destruir toda a ordem antiga para construir de novo, né? Então Dionísio está representando a morte. Penteu é o cara que é a aristocracia, está querendo rituais antigos, tem que matar tudo mesmo, destruir tudo isso e construir tudo novo. O povo diz que um pouco como a Revolução Francesa. Até como o povo fala, não sei se como dizendo, eu lembro do professor de química, não sei se você lembra disso. Lembra? Ele diz assim, como eu estava estudando aquela coisa em salão, os professores tudo de esquerda, você sabe como é que resolve o problema do Brasil, Douglas? Eu queria muito resolver o problema do Brasil, mas o Brasil é assim, tem que passar a bomba e botar os portugueses para colonizar de novo. A sensação é essa, então, quer dizer, que as pessoas têm sentimentos apocalípticos, cataclismáticos. Ele quer realmente ver a destruição.